Nada melhor do que uma conversa, sobretudo com gente que tenha algo a dizer, experiências a contar, coisas divertidas, falas que alegram. Por isso, todo o meu entusiasmo para um programa Conversa Fora. Quem sabe um dia a gente não conversa também e enriquece um ao outro. Um abraço. Muito boa noite a todos. Eu sou Sérgio Schulenburg e você está ligado aqui na Top Web TV no programa Conversa Afora. É um prazer ter você aqui conosco. Gostaria de dar um recado. Você pode estar participando do programa ao vivo através do facebook.com/TV Top Web. Participe! Hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos um convidado muito especial. É o professor Júlio César da Silva, que é supervisor de gestão da rede da Secretaria do Estado, aqui da Grande Florianópolis. Professor Júlio, é uma grata satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito boa noite. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar com você e poder partilhar um pouquinho da experiência e do exercício da atividade dos educadores da rede da Grande Florianópolis, né? Ok, muito obrigado. Bom, para iniciar nosso bate-papo, eu quero pedir para a nossa produção colocar uma reflexão para você que está em casa sobre uma educação diferente. Um país que tinha uma história no passado e que mudou agora, recentemente. E que tem uma história muito bonita que serve de exemplo para nós. Vamos lá então, produção. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. Mensalidades escolares não existem no país. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. The basic elements is the equal opportunities for everyone. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais, ela diz. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. Nesse país onde a polícia não pratica tiro ao alvo com professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação de professores foram levados para dentro das universidades. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas, até mesmo na educação pré-escolar. E um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi criado. In Finland, teachers have a high respect and a high social status. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. E no igualitário sistema finlandês, quem ganha mais também paga mais impostos. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Os pouco ortodoxos finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar.
e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passar em provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Os finlandeses dizem que aprenderam uma lição. A educação pública de qualidade, segundo eles, não é resultado apenas de políticas educacionais, mas também de políticas sociais. This lesson from Finland in terms of equity. Um dos arquitetos da reforma da educação da Finlândia diz que o estado de bem-estar social, financiado pelos impostos, é fundamental para o sucesso do sistema. Porque, além de garantir saúde e moradia aos cidadãos, também garante a todas as crianças condições iguais para um bom aprendizado. We have learned through our history that if you are hungry, if you are afraid, if you live without love and caring, you will not learn. No refeitório da escola, a mesa é farta. O cardápio diário inclui um saudável buffet de saladas e legumes e também a opção de pratos vegetarianos. Nas salas de aula, professores assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender. Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes, que vão cuidar do futuro do país. Estamos de volta aqui com o programa Conversa Fora e você é o nosso convidado nessa noite. Pode interagir conosco através do Facebook, facebook.com/TV Top Web. Participe conosco, tá? Pode fazer sua pergunta aqui ao vivo no estúdio. Eu queria agradecer a audiência por todo o Brasil. Estamos aí com audiência no Nordeste, Recife, também estamos aí no sul do Brasil e também no Sudeste, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência. Professor Júlio, que educação, né, invejável, né? Porém, quando nós olhamos um país como a Finlândia, nós temos que analisar outros contextos, né, que envolvem a educação, a questão política, econômica, social. Então, lógico que para chegarmos a esse nível, teríamos que também resgatar todas essas questões. Mas quais são as possibilidades de melhoria reais, atuais, você como educador, para o nosso país? Eu entendo que a análise a partir da Finlândia, ela pode ser, ela é uma análise altamente delicada, uma vez que nós temos um país que pode ser comparado ao estado do Mato Grosso do Sul, então tem uma territorialidade e uma geografia muito peculiar. Uhum. E se a gente começa a traçar elos comparativos, relações de comparação entre uma nação e outra, não é justa, não seria justo
apontar a Finlândia como uma possibilidade real e imediata no Brasil de hoje. Você mesmo referenciou a questão cultural, particular, peculiar da história de um povo. Isso é altamente significativo quando você idealiza, constrói e materializa um modelo de educação. O primeiro compromisso da Finlândia foi assumir essa educação como primazia para a construção e edificação da nação. A partir do momento que nós entendemos e nos propormos, e mais do que isso, investirmos na educação enquanto uma possibilidade real e começarmos a materializar ações e propostas de efetivação desse modelo de educação, dessa nova perspectiva de olhar para o educar, acredito que nós teremos uma alteração substancial no quadro educacional do país. Nós temos uma série de políticas públicas que se dispõem a tratar, abordar, buscar uma maior equidade na educação brasileira. Todavia, esse compromisso tem que ser um compromisso mais que político, tem que ser um compromisso de cada cidadão, né? E aí o nosso papel, enquanto agentes promotores desta sociedade, seria vislumbrar ações e participar ativamente desses processos que compactuam nessa direção. Então, vamos assumir a educação enquanto projeto de nação. A partir desse momento, todos os sujeitos estariam mobilizados para uma educação que buscasse a equidade, a justiça social, a inclusão de todos e a oportunidade para todos. Eu acho que foi esse o sucesso que levou a Finlândia a se colocar como ela é hoje. Com certeza. E a sua análise com relação a essa questão social, que você falou da equidade, é muito importante, né? Porque existe essa desigualdade no nosso país e isso realmente existe uma diferença tão grande que para resgatar isso primeiro, para depois se pensar numa educação igualitária para todos, né? Nós temos que atentar que o que nós somos hoje é resultante de uma história. E esse processo histórico no Brasil foi altamente marcado pelo desequilíbrio, né, de classes. Eu acredito ainda, penso, que esse movimento de desigualdade se faz muito presente e tem uma vertente muito grande de manutenção desta ordem. Então, enquanto nós não superarmos, não buscarmos a inclusão de todos os sujeitos, todos em pé de igualdade, em pé de oportunidades, ou uma proximidade para minimizar essas diferenças, nós não vamos sair da nossa situação. Né? Infelizmente, os movimentos que a gente pode observar, os movimentos que a gente vê revelado nas mídias, são movimentos que fragilizam ainda mais a nossa condição de desiguais. Nós temos um grupo selecto, que tem muito, e um grande grupo, uma grande maioria que detém muito pouco. Enquanto não houver um equilíbrio, né, e um esforço para minimizar essas distâncias, eu acho que nós avançaríamos, mas avançaríamos de forma muito lenta. É processual, nós somos um país muito novo, de uma história muito recente, mas não podemos desistir, temos que continuar lutando, buscando, fazendo o melhor dentro do nosso melhor, como já disse o grande Cortella, né? Fazer o melhor dentro do melhor que a gente pode oferecer. E é nesse caminho que a gente busca e luta diariamente junto à supervisão de gestão da rede da Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis, vinculada também à proposição da Secretaria de Estado da Educação. A nossa proposta curricular já enfatiza esse objetivo, né? A proposição de alteração da condição do sujeito, a alteração da condição de cada estudante que chega às nossas escolas, que ao finalizar o seu percurso formativo, ele esteja capacitado e habilitado para concretizar mudanças que alterem a sua ordem social e a ordem social dos seus. É uma proposta construída pelos próprios educadores do estado de Santa Catarina e a gente tem tentado, buscado materializar a cada ano esse processo. Então, se cada um de nós assume a sua parcela na busca pela alteração desse quadro, eu acho que a gente pode caminhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, com maior equilíbrio, com mais transparência e mais voltada ao acolhimento do outro.
E antes que o telespectador se frustre com essa comparação entre nós e a Finlândia, o professor Júlio lembrou bem. Historicamente, nós estamos comparando um país relativamente novo com o velho mundo, né? Porque a Europa é o velho mundo, que tem uma história muito rica, inclusive, culturalmente, inclusive, que não pode ser comparado conosco. As universidades do Brasil chegaram tardiamente, né? Só depois da colonização portuguesa, e isso nós temos que resgatar, a partir de 1808, enfim. Então, todo esse processo não podemos contabilizar há 500 anos atrás, mas a partir de uns 200 anos mais ou menos, sendo que o velho mundo já estava muito mais adiantado. Muito mais adiantado. E geograficamente totalmente dividido e redesenhado, como você mesmo falou, da Finlândia ser do tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, são situações muito diferentes que tem que ser levadas em consideração. E eu acho, a gente tem que atentar que cada sujeito é possuidor de uma história particular. Eu sempre me refiro às nossas unidades escolares e não gosto de mensurá-las, porque eu acho muito injusto. Cada escola é uma escola, possui um grupo específico que vive relações específicas naquele espaço escolar. Cada comunidade é única, cada projeto político-pedagógico é único. Então eu acho injusto quando você pontua numa discussão, determinada escola já conseguiu alcançar esse nível em determinado processo, a outra não. Mas por que ela não conseguiu ainda? Porque aquela cultura escolar específica tem que passar por determinadas etapas de desenvolvimento para que possa atingir a notoriedade que a outra já atingiu. Eu não gosto de estabelecer relações de comparação neste sentido, porque cada nação é uma nação, cada povo tem sua origem, tem sua história, tem valores, princípios que foram alicerçados gradativamente pelos sujeitos que constituíram esse povo. Então, eu acho que não devemos tecer comparações. Tá? Eu acho que, a princípio, não é algo muito positivo. Positivo, né? Até porque, como eu falei, a gente pode se frustrar. O professor Júlio, eu vou pedir para ele fazer uma breve, vamos dizer assim, falar sobre a sua formação, o seu papel junto à educação. Ele, que é um professor que eu conheço e que me sensibilizou pela sua paixão pela educação, pela sua preocupação com o aluno. E o professor Júlio tem essa motivação, esse afeto pelo aluno que realmente causa em nós, que somos professores, um certo, assim, vamos dizer, poxa, o prazer de educar. Então, professor Júlio, como é o professor Júlio? Bom, eu comecei minha formação logo aos 14 anos, eu cursei o magistério no Instituto Estadual de Educação. Quando eu me formei ainda não tinha idade para lecionar, tive que aguardar os 18 anos. Eu comecei lecionando na rede pública de Florianópolis, municipal de Florianópolis. Na sequência, eu participei do processo junto à rede estadual, me coloquei na condição de admitido em caráter temporário, na condição de ACT. Conquistei também cargo junto à Prefeitura de São José e concomitantemente trabalhava no município de São José e na rede pública estadual. Havia uma oscilação muito grande de salários, de recursos naquele período e num dado momento eu decidi optar apenas pela rede pública estadual. Mais tarde vim me efetivar novamente na rede municipal. Casei, tive meus filhos e então entrei na faculdade. Eu fui entrar na faculdade aos 24 anos. Trabalhava 40 horas durante o dia no estado e depois fazia faculdade à noite. E aí me encontrei em plenitude, porque a faculdade, a Universidade do Estado de Santa Catarina, eu cursava pedagogia em séries iniciais, me permitiu exercitar o diálogo com os docentes que eu possuía a respeito daquilo que a teoria propunha e daquilo que eu poderia efetivar na sala. E assim eu fui desenvolvendo as minhas práticas, me tornei professor alfabetizador de anos iniciais, sempre trabalhando com os primeiros anos e eternamente apaixonado. A escola pública foi muito generosa comigo. Estar na escola pública é lidar com situações inusitadas e inesperadas a todo momento. E esse inusitado, esse inesperado, te propicia o exercício da criação, da improvisação. Então, o tempo inteiro você tinha que lidar com a ausência de algo. E nessa ausência, eu buscava a inspiração para criar e para dar conta de promover no estudante aquele conhecimento que eu entendia ser necessário
para que ele se tornasse alguém melhor. Eu sou verdadeiramente apaixonado, verdadeiramente envolvido pela educação. Ela é minha vida. Eu abri mão da formação inicial dos meus filhos, da primeira infância deles, em virtude da educação. Logo em seguida, por indicação dos meus colegas de escola, eu me tornei diretor de uma escola. Assumimos um projeto, eu e os meus colegas, e em cerca de 2 anos e meio, nós saímos de uma escola que tinha 550 alunos para uma escola de 1.080 alunos. Eu permaneci nessa escola durante 22 anos e meio, uma escola de São José, do bairro Colônia Santana, Escola Joaquim Santiago. Permaneci nela durante 22 anos e meio. E aí o tempo, a idade chega, a caminhada, o translado de ônibus era muito longe, as pernas já não ajudavam muito, e pedi remoção para uma escola mais próxima. Assumi a escola, fiquei 4 meses como professor da escola. Logo em seguida, o corpo de professores também solicitou que eu ocupasse o cargo de direção, e com o apoio da comunidade eu me tornei diretor. No ano de 2015, a ex-gerente de educação, a professora Dagmar Diana Fava, ela me solicitou para que eu pudesse assumir a supervisão, e lá estou, ao lado hoje da professora Elisete Soares, que é a nossa coordenadora regional. Tem uma equipe de 40 profissionais altamente dedicados, altamente voltados ao pensar, ao fazer. Eu digo que essa equipe são os meus braços e as minhas mãos. Né? São muitas cabeças pensando para melhorar e qualificar ainda mais a educação pública na Grande Florianópolis. Nós juntos atuamos com as nossas 114 escolas, nossos 4.500 professores, nossos quase 70 mil alunos, buscando a qualificação gradativa do processo de ensinar para a sociedade catarinense. Estamos fazendo a nossa parte, né? Construindo o nosso caminho. Ok. Eu queria deixar meu abraço aqui ao vivo para Elisete Soares Geraldi, que esteve aqui no nosso programa semana passada, e como mencionou também o professor Júlio, a Dagmar, né, meu abraço também, nossa colega aqui também, logo estará aqui no nosso programa também. Mas eu vou fazer uma provocação para o professor Júlio, vou chamar o intervalo, e você não sai daí. Primeiro eu quero perguntar para ele que com 22 anos, lidando com a educação, mudou o perfil do aluno, Júlio? Mas não responde agora. Não saia daí, a gente já volta. Ok, estamos de volta aqui com o programa Conversa Fora, pela Top Web TV, hoje entrevistando o professor Júlio César da Silva, que é supervisor de gestão da rede da Secretaria do Estado. Eu gostaria de pedir para você, que está nos ouvindo agora, participasse do nosso programa ao vivo, através do facebook.com/TV Top Web. facebook.com/TV Top Web. Faça a sua pergunta e participe do programa aqui conosco. Professor Júlio, eu perguntei antes do intervalo, sobre os seus 30 anos de docência e, né, envolvido com a educação. O aluno de 30 anos atrás, com certeza, mudou para o aluno de hoje, até porque as tecnologias contribuíram para isso. Como é viver hoje em sala de aula com esse novo perfil de aluno? Não é um movimento fácil, né? Porque você parte da premissa de que nós partimos da premissa, e a proposta curricular do Estado de Santa Catarina propõe isto. O sujeito é o único detentor de uma história. Pautado na minha história, eu vejo os princípios e os valores que me constituíram ainda presentes no outro. Mas nós não temos mais o mesmo aluno, nós não temos mais a mesma sociedade, nós não temos mais o mesmo viés de relação interpessoal, nós não temos mais os mesmos processos de comunicação, não temos mais o mundo que tínhamos há 30 anos. Não temos sequer mesmo a ordem política que tínhamos há 30 anos. Né? O processo de redemocratização redefiniu valores, redefiniu movimentos, redefiniu a escola, redefiniu as relações sociais. Então, por inúmeras vezes você entra em conflito, porque a tua história, o teu fazer, necessariamente precisou ser alterado. Não por um movimento seu, por uma escolha sua, mas porque toda uma ordem de movimentos sociais e movimentos pertinentes ao espaço escolar também se alteraram. Né? A prática de 30 anos não se efetiva pelos motivos que você já falou.
todo um processo de comunicação voltado a mídias, voltado ao movimento, ao som, está presente na formação das crianças e adolescentes de hoje. Toda uma série de direitos e garantias legais inexistentes até então, hoje se concretizam. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que completou 25 anos. Nós temos as políticas, né, estaduais de prevenção às violências nas escolas, que asseguram garantias e direitos às famílias. Nós temos direitos aos pais com relação ao processo de avaliação de seus filhos, ao processo de escolarização desses estudantes. Então, toda uma ordem jurídica que envolve a escola veio junto com o processo de redemocratização escolar, né? Tomou conta do espaço escolar. Então, os movimentos hoje, o aluno não é o mesmo, a família não tem mais o mesmo papel, a mesma presença, a mesma influência diante da educação do seu filho, em virtude desses contornos socioeconômicos que se alteraram também, e há todo um conjunto hoje de legalidade que percorre e perpassa o espaço escolar. Então você não tem mais, né? Há 30 anos atrás, eu estava numa escola com perfil de escola do interior, né? Os pais participavam ativamente, acompanhavam as tarefas escolares dos filhos, apontavam, apresentavam os resultados, vinham até a porta da minha sala, me traziam ovos ao final do dia, um pão de casa no outro dia, leite. Hoje a dinâmica social não permite mais isso. Sequer, às vezes, o convívio entre os pais e a própria criança. Muitas crianças acordam sem a presença dos pais e vai para a escola sem sequer vê-los pela manhã. E muitos pais retornam e seus filhos já estão adormecidos. Então, a sociedade se transfigurou demais, né? E é doloroso, às vezes, para você, quando você resgata as suas memórias pessoais e verifica os procedimentos, os encaminhamentos que você adotava para construir o conhecimento com aquele sujeito, que eles já não servem. E aí vem, então, a questão da criação, da capacidade de inovar, da capacidade de buscar respostas, de trabalhar com essas dificuldades, inclusive com essas ausências, a ausência da família também no processo de educação. O professor Júlio, não sei se você percebe, ele fala com muita emoção, é uma pessoa que faz florescer o afeto. E quando ele fala da família, ele fala da mudança. O nosso diretor aqui do programa, que é o professor Gelásio Pitts, eles vai estar montando uma grade de programação para você que acompanha a nossa audiência aqui, a partir de 2018, em janeiro, de temas interessantes que vão estar aqui na pauta do nosso programa, como, por exemplo, o amor na era da sobrecarga. Eu trago essa reflexão para fazer você pensar um pouquinho aquilo que o professor Júlio falou agora. Imagina aquele pai que está muito sobrecarregado com o trabalho durante o dia e atende o apelo do filho de 11 anos que quer fazer alguma coisa que ele não suporta entrar em discussão. O não discutir com o filho por conta de um querer do filho, mesmo contrariando a vontade do pai, o vou deixar fazer, é o amor da sobrecarga. Quer dizer, eu tento agradar o filho de alguma maneira porque eu já não tenho mais aquele tempo disponível, como o professor Júlio comentou, para poder dar essa atenção para o meu filho. Ele passa o dia inteiro, quando chega em casa ele está dormindo. Esse cotidiano que mudou também essas relações, professor Júlio. Isso há de conviver comigo que isso mudou mudando a questão, que eu queria entrar nesse assunto, a família do ter e a família do não ser. Deixamos de ser a família do ser e hoje é a família do consumismo. Como é que você poderia analisar essa questão? Há uma avalanche de informações, né, um desejo midiático muito grande para o constante consumo, a busca pelo acesso a bens, né? E isso tem alterado as relações porque as pessoas têm dado a primazia para a necessidade da aquisição de determinado bem e tem provocado a inconstante satisfação. Parece que aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, nunca é o ideal. É sempre algo de uma temporalidade muito breve. E nós somos, de certa forma, minados, levados a compreender que a natureza da sociedade seria essa. O consumo, o consumo, o consumo, o consumo. Diante dessa necessidade, ou diante dessa
pseudo-verdade, a família vai buscar o quê? Vai buscar trabalhar, conquistar esses bens em detrimento, às vezes, de uma troca ou de uma presença mais pontual junto ao filho. E esse filho deixa de ser o filho do pai e da mãe para ser o filho da avó, o filho do tio, o filho da sobrinha, o filho da cuidadora, o filho da vizinha. Todavia, Sérgio, a gente tem que atentar que, em se tratando de processo de educação, em se tratando em processo de formação humana, nenhum desses movimentos pode ser impeditivo para uma ação de fato educativa, né? Nós temos que criar instrumentos, criar ferramentas e criar movimentos capazes de vencer essa dificuldade, de vencer essa ausência, essa precariedade que diariamente chega às nossas escolas, né? Não posso, pautado nessa fragilidade de ordem social, como a ausência da família no processo de escolarização do filho, inibir movimentos ou me colocar num estágio de acomodação diante da fragilidade que essa nova ordem coloca para mim. Enquanto professor, eu vou buscar o quê? Através da minha ação, lançar e possibilitar a esse sujeito oportunidades para que ele saia daquele estágio, né? Para que ele vença e supere e não reproduza logo em seguida. Então eu tenho que alimentá-lo dentro das possibilidades, dos recursos que eu tenho e dessa busca incessante pela inovação, pelo fazer de uma forma que possa atender a necessidade daquele menos privilegiado, no caso. Ok, eu queria agradecer a sua audiência e as pessoas que estão aqui interagindo conosco, como a Taiguara da Silva Rosa, que fala muito bem aqui do professor, o Vinícius Silva também agradece o professor, dá uma boa noite aqui, parabéns, né? Um grande educador, está aqui os elogios ao professor Júlio. Muito obrigado pela sua audiência. E nessa linha, professor Júlio, eu gostaria de mencionar o seguinte: temos aí algo inovador, né? O ensino médio em tempo integral. Quer dizer, nós estávamos conversando sobre o aluno passivo e o aluno ativo. Explica isso para o nosso telespectador, o que seria essa diferença? O aluno passivo, nós entendemos como um aluno que não se sente mobilizado para se apropriar ou vencer os desafios propostos em salas de aula. O aluno ativo seria aquele capaz de estabelecer conexões a partir das informações e dos conhecimentos, e mesmo diante da ausência de uma informação, ir ao encontro dela. O ensino médio integral, em tempo integral, tem essa proposição, né? A temporalidade ampliada para o estudo, os projetos desenvolvidos, né? O projeto de intervenção e pesquisa, o projeto de vida e os estudos orientados buscam uma aproximação entre os estudantes, uma aproximação entre estudante e professor. Então, o tempo da carga horária destinada a esse encontro com a pessoalidade do sujeito ampliado favorece ao desenvolvimento da autonomia, do protagonismo, da ação, através de uma intenção. Então, o sujeito é mobilizado a buscar respostas. Ele tem que projetar o seu ser no futuro. E a partir dessa projeção ele vai buscando, vai galgando informações, vai galgando conhecimentos. E vai construindo relações de afeto muito significativas também. Essas relações de afeto propiciam ao professor que lida e que aborda diariamente esse estudante um olhar amplificado sobre ele. Esse olhar amplificado vai revelar um compromisso ainda maior com a qualificação da atividade docente. Então eu acho que o ensino médio em tempo integral tem como ponto forte essa ampliação do tempo que promoveu junto aos adolescentes do ensino médio laços de afeto, um encontro com um adulto que lhe quer bem, com um adulto que o tem como alguém especial e que está ali para auxiliá-lo a encontrar-se, né? E nesse movimento interrelacional, eu acho que fica mais fácil de você produzir o conhecimento e a informação. Lembrando que o ensino médio em tempo integral não é uma novidade, vou dizer aqui, no nosso país talvez, mas é uma prática já que acontece em outros países, né? Sim, em outros países já tem a carga horária, né, ampliada. O Brasil,
está iniciando essa experiência, esse movimento. Ele já existe no Rio de Janeiro, em São Paulo, Pernambuco também, Santa Catarina implementou esse ano. E está sendo algo extremamente positivo, né? Tanto para o profissional quanto para o estudante. Né? Os pareceres avaliativos estão revelando um encontro, um resultado muito mais significativo. Nós estamos vivendo experiências de alunos que têm uma oralidade, uma defesa de ideias, uma postura de contraposição muito bem fundamentada, muito bem argumentada. Isso é altamente relevante nessa sociedade lá do início, que a gente disse que precisa construir. Né? Nós não seremos a Finlândia amanhã, mas nós precisamos dar passos em direção a uma Finlândia brasileira. E esse movimento requer um sujeito altamente pensante, altamente crítico no seu processo de análise do real e se perceber nesse real e a capacidade de intervenção nesta realidade, para a alteração da sua condição. Isso é fundamental. Estamos caminhando gradativamente nessa direção e eu acho que esse programa é um programa que tem esse intento, tem esse objetivo, essa proposta. Ok, eu queria agradecer aqui a participação dos nossos internautas, o pessoal que está no Facebook. Samira Gerciani está acompanhando lá de Recife. Muito obrigado, Samira, pela audiência. Estamos aí também com a Taiguara da Silva e o Vinícius também aí ligado, mandando mensagem para nós e parabenizando o professor. Olha, professor, eu gostaria de perguntar sobre nessa questão do ensino médio integral, essa mudança. O aluno que passa o dia inteiro lá, ele se descobre, vamos dizer assim, para a sua vocação. A proposta também é essa, nessa integração que ele vai ter, socialização junto com professores e outros colegas. Ele se descobre qual vocação, qual é a profissão que eu vou escolher para o futuro? Não, o ensino médio integral ele não tem a proposição de subsidiar o aluno para ou fornecer ao aluno uma formação técnica específica. Nós temos que entender que a proposta do programa ela não pode fugir à proposta curricular do Estado de Santa Catarina. Então, a nossa proposta estadual fomenta a criticidade, a tomada do conhecimento enquanto instrumento e ferramenta para a ascensão social e para a alteração do quadro social. Então, o nosso aluno do ensino médio integral, ele discute, ele identifica os problemas, ora locais, escolares ou da comunidade, e a partir destas fragilidades que ele identificou ou na escola ou na sua comunidade, ele lança a mão dos componentes curriculares para buscar respostas para isso. E esse movimento de encontrar uma resposta, esse processo de levantar hipóteses para uma possível solução para determinada fragilidade no meu bairro, na minha escola, na minha comunidade, ele requer a pesquisa. E, ao pesquisar, você se depara com a informação. Com certeza. E a partir do momento em que você se encontra com esta informação e se utiliza dela para responder ao desafio que era proposto, você está construindo conhecimento e informação. E mais do que isso, você está elaborando processos mentais de resolução de problemas. Na elaboração de processos mentais de resolução de problemas, você constrói um rol, um acervo de possíveis ferramentas que você pode empregar e utilizar numa situação do teu dia a dia. Então, o ensino médio integral, essa ampliação do tempo, esse lidar com dificuldades, lidar com desafios, lidar com o levantamento de hipóteses, buscar na biologia, na física, na ciência, na matemática, na língua portuguesa, na história e na geografia, o porquê daquela situação, problema identificada na escola ou na comunidade, produz conhecimento, produz informação. O verdadeiro professor é aquele que fomenta o desejo de conhecer. Não é aquele que apresenta o conhecimento como dado, pronto e acabado. Mas é aquele que provoca, que coloca a dúvida e propicia para o sujeito as ferramentas para ele sanar as suas dúvidas. Sim. Né? É como o hábito da leitura. Quem tem, tem. E a partir do momento que constrói e que é possuidor deste hábito, nunca se satisfaz. Vai sempre buscando mais e mais e mais e mais e mais. E o ensino médio integral tem essa perspectiva, esse foco. A descoberta do sujeito, mas, sobretudo, a mobilização dele para que ele encontre e busque conhecimento sempre que uma situação o deixar inquieto. Eu proponho isso muito aos diretores da rede.
eu sempre coloco, sempre deve pairar sobre vocês a dúvida, a incerteza. Não acreditem piamente no que eu falo, eu digo a eles. Porque se você não acreditar, você vai buscar uma resposta. E nessa resposta você pode ampliar ainda mais o seu rol e o seu cabedal de informações. Então eu parto dessa premissa com os meus colegas também. Bom. Sempre buscando o conhecimento. Ok, pessoal, queria agradecer aqui a audiência, a participação dos nossos internautas. Aqui a Luciane Ferreira Murilo, que está elogiando o nosso bate-papo aqui, o professor Júlio. O Gelazo Pitts, diretor do programa também, está achando maravilhosa a nossa conversa. A Samira Gerciane, lá de Recife, lá no Nordeste, também acompanhando aqui o nosso programa. Eu vou fazer uma provocação novamente, professor Júlio, vou chamar o intervalo rapidinho, a gente volta. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Esse eu vou deixar para você explicar para o internauta o que é esse movimento, tá ok? Já voltamos. Olá, estamos de volta aqui com o programa Conversa Fora pela Top Web TV. Convidando você a participar ao vivo conosco aqui no facebook.com/TV Top Web. Participe do programa conosco. Estamos recebendo aqui, nesse mês de dezembro, mês de fechamento de notas, conselho de classe. Semana passada tivemos a Elisete Soares Geraldi, que é a coordenadora geral da Grande Florianópolis, e hoje estamos recebendo aqui o professor Júlio César da Silva, que é supervisor de gestão. Professor Júlio, nós ficamos aqui antes do intervalo com a seguinte pergunta. O BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ainda é uma lei que não foi publicada, porém seria interessante explicar para os nossos internautas, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela tem a sua origem na Constituição de 1988. O artigo 210 da Constituição pontua a necessidade de uma organização de conteúdos mínimos capazes de minimizar as desigualdades presentes na educação brasileira, né? Diante do gigantesco território, há inúmeras propostas de se fazer educação. Então a Constituição aponta para a necessidade da construção de um elenco de conteúdos mínimos, de um currículo mínimo, capaz de orientar o processo de formação de toda a nação. Esse currículo mínimo, ele não se dará na totalidade, porque há necessidade do respeito à regionalidade e às características de cada um dos estados brasileiros. Então, praticamente 60% da base será comum para todo o país. E os outros 40% serão enxertados com as características de cada uma das regiões. A base, agora recém-aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, ela se destina à educação básica no que tange aos anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano. O ensino médio ainda não se faz presente nessa base curricular. Uma vez sancionada, ela torna lei, mas não é aplicada de imediato. Os estados, os municípios e o Distrito Federal terão um prazo de 2 anos para adequar os seus sistemas de ensino a esse currículo proposto. A base que foi assinada pelo Conselho Nacional de Educação, ela hoje coloca a educação infantil e o ensino fundamental, sendo que a educação infantil ela trata dos conceitos a partir de direitos de aprendizagem e no ensino fundamental ela trabalha com áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento lidam com competências, essas competências se efetivam através dos componentes curriculares e os componentes curriculares vão trabalhar e abordar competências específicas em cada uma das suas áreas, né? Então, essa é a proposta da Base Nacional Comum Curricular. A base do ensino médio, a princípio, deverá ser assinada até meados do ano que vem. Eu acredito que a assinatura ou esse retardo para a base com relação ao ensino médio seja decorrente da resolução do governo que institui um novo modelo de ensino médio. Então, um processo que foi construído necessariamente vai ter que ser adequado em virtude de uma outra proposição de ensino médio, que daí propõe aquela vertente anterior que você colocou, né, de você conciliar a formação
já com uma proposição mais vocacional. Ok. Aí nós vamos ter um currículo misto, que vai trabalhar uma base conceitual comum a todos os sujeitos e vai lidar também com as habilidades, as especificidades que o sujeito entende serem mais pertinentes a ele, né? O foco mais voltado a ele. Ele vai se descobrir, né? Ele vai se descobrir nessa proposição de currículo, né? Mas ainda estamos um pouquinho longe desse movimento. Né? Esse movimento. Ok. Eu queria agradecer a participação do internauta que está aqui conosco, a Taiguara da Silva Rosa, que está elogiando a nossa conversa aqui. Ela faz a seguinte consideração: a provocação parte do conhecimento do sujeito, o conhecimento científico, onde o desafio é fazer com que o sujeito, o aluno, venha a despertar que este conhecimento é importante para ele e construa sua cidadania. Né? Taiguara, né, elogiando aí nosso bate-papo. A professora Taiguara, professor Taiguara, né? Professor Taiguara, perdão aqui, fazendo a correção, professor Taiguara. Conhece ele, prof? Conheço, o Taiguara foi gestor de nossas escolas. Nesse momento ele está afastado, mas é uma pessoa que também tem o brilho no olhar. Ok. Né? Muito obrigado pela participação, professor, e esteja sempre presente aqui no nosso programa. Professor Júlio, nós estamos praticamente finalizando o nosso programa e gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi uma grata conversa que nós tivemos aqui, com certeza elucidou muitos, né, temas que nós temos aí, angústias, né, por que não dizer, porque se comparar com um país que está desenvolvido intelectualmente, não dá ainda para criar esse tipo de comparação, apesar que todo mundo gostaria, mas aí ter alguém como você, que realmente vive o dia a dia, sabe que a nossa realidade depende de outros fatores, mas o professor Júlio, que já é docente há 30 anos, que está envolvido agora com a supervisão na secretaria, que esteve numa direção de uma escola, que esteve em sala de aula, qual é o recado que esse professor, com a sua experiência, passaria para os demais professores ou pais que estão em casa? Apesar das dificuldades que nós temos na educação, qual é o recado que você passaria por essa paixão que você carrega durante esses 30 anos para o professor que está em casa? Eu acredito sempre na potencialidade e na capacidade do outro. Então, nós precisamos acreditar que a nossa escola é uma escola de qualidade, nós precisamos acreditar que, enquanto professores, podemos superar as dificuldades, podemos mobilizar o sujeito para a construção, para a ampliação do seu conhecer. Enquanto família, eu tenho que referendar o papel da escola, eu tenho que referendar o papel do profissional, eu tenho que apostar na gestão, eu tenho que me envolver com a minha escola. Eu preciso fazer a minha parte apoiando. Se há um movimento de crítica, eu tenho que levar essa crítica até a escola com ponderação, com calma, com tranquilidade, porque é fundamental que a família vá à escola e teça críticas, e nessa crítica ela também propunha outro caminho. Nós precisamos desmistificar a ordem que se coloca sobre a educação pública. Nós temos excelentes profissionais, temos excelentes gestores, excelentes coordenadores, colegas de trabalho que se dedicam arduamente para dar e fazer o melhor de si. E há, às vezes, a crendice de que a fragilidade das estruturas físicas ela é maior e ela é impeditiva para a gente poder fazer o conhecer se materializar na sala de aula. Então, o meu convite aos pais é que participem efetivamente da escola de seus filhos, atendam os chamados, participem das reuniões, compareçam sempre que forem solicitados. Aos meus colegas professores, eu desejo que a paixão que me move também os mova diariamente, os impulsione a lidar com as dificuldades, que são muitas, com as fragilidades, que são enormes. Mas acreditar no outro e perceber o seu crescimento é algo que não tem preço, não tem valoração. Então, isso é o que nos impulsiona. E eu espero que cada um de vocês consiga alimentar esse desejo e essa busca constante pelo conhecer, sempre acreditando que o outro me torna melhor e eu
me torno melhor com o outro. Eu acho Nossa, que é isso. muito obrigado. Eu fico emocionado porque você fala com a palavra que carrega sentimento. Eu percebo isso, professor. E foi muito grato a sua presença aqui hoje. Eu, como educador, também me sinto assim, lisonjeado pela sua presença aqui, por ter uma pessoa tão engajada na nossa secretaria aqui do nosso estado. Muito obrigado mesmo. E você, telespectador que está em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa Conversa Fora, desejando você que na próxima segunda-feira tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E continue conosco. O programa Conversa Fora acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui pela Top Web TV. Muito obrigado e até mais.